Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você deve estar surpreso ali com o título desse vídeo, né? Amadores correm mais forte ou treinam, né, mais forte do que profissionais. Como assim os amadores treinam mais forte que os profissionais? Você deve estar achando, botou um título ali apelativo para ganhar visualização, para ganhar like, para gerar uma polêmica vazia. Não. É uma verdade. Os amadores, de forma geral, treinam mais forte que os profissionais. Eu vou comentar isso aí hoje. Antes, aquela história de sempre, o like, um comentário, inscreva-se no canal, o sininho, enfim, toda aquela festa do YouTube. Vamos lá falar sobre o assunto do vídeo. Então, o que será isso? Os amadores treinam mais forte que os profissionais. Vamos lá. Você pegar, pode chamar de atleta de elite, né? Porque às vezes o atleta de elite semi-amador e tal, é uma coisa bem complexa. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que tomar uma medida, né? De algum lugar. Não é só sair correndo, não existe isso. Não existe isso nem nos profissionais, nem nos amadores. Ou pelo menos não deveria. E aí você tem um monte de parâmetros que você pode usar. Talvez os mais famosos aí sejam a frequência cardíaca e a velocidade aeróbica máxima. Eu vou ficar aqui com a velocidade aeróbica máxima. Existem alguns testes que são possíveis aí para medir isso. Tem um vídeo aqui no canal que fala do teste de 5 minutos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enfim, e tem outros testes. Mas vamos lá. Você definiu esse máximo e você tem as porcentagens de treino. Então você tem tipos de treinamento, vamos lá, um treino mais de rodagem, mais leve, que vai ali a 65%, 70%, né, do seu máximo. Então você tem alguns trabalhos de potência, alguns trabalhos de tiro, que não vão a 100%. Tiro não é para fazer 100% sempre, então você vai ali 85%, 90%. Alguns tiros em algumas fases, para algumas provas, até vão acima do seu 100%. Isso tudo é um sistema de treinamento, o que significa que você tem várias metodologias. Basicamente, a gente pode chamar ali de uma metodologia, a gente chama de polarizado, né? E o piramidal, né? O polarizado seria ali um número assim, base 80% leve, 20% forte. O piramidal, como o nome já diz, é uma pirâmide, então você predomina a zona 1, zona 2 fica ali no meio e a pontinha, zona 3, que é a zona mais forte, né? Então, predomina o treino leve, né? E aí que está o ponto de diferença em que diz que os amadores treinam mais forte que os profissionais. Vamos comentar um pouco isso. Então, tem lá, velocidade aeróbica máxima é o seu 100%. E aí você vai fazer um treino leve, 70%, 65% da sua van, né? Da sua velocidade aeróbica máxima. No caso, não adianta você olhar um número absoluto. Eu me lembro de um atleta que falou para mim assim: mas o Sorokin, ele corre aí sim. O Sorokin é o recordista mundial em várias distâncias na ultramaratona, várias modalidades, né? 12 horas, 24 horas, 100 quilômetros, 100 milhas, enfim. E aí você vai falar: olha, ele faz 50 km a 4 minutos por quilômetro, a 4,10. Isso não é forte? Então, isso deve ser pelo tempo de maratona dele. Eu não tenho a van do Sorokin, mas pelo tempo de maratona dele e outros trabalhos que eu vejo, ele está mais ou menos ali no 70%, 70 e pouco por cento, quando ele está correndo nesse ritmo, né? Então, se uma pessoa tem a sua van a 4,30, por exemplo, né? Obviamente 4 minutos por quilômetro não é 70% disso. Então, ela não vai poder fazer um treino. Ela vai poder fazer um treino a 4 por 1, vai, mas esse treino não está a 70%, esse treino é um treino forte. Enquanto o Sorokin é um treino leve. Então, a gente aqui vê, correr no mesmo ritmo não significa que você está correndo no mesmo ritmo. Exato, porque o que vale, o que interessa é a porcentagem do seu máximo e não o número absoluto, e não o pace. Não adianta, 5 pessoas correndo a 5 minutos por quilômetro não necessariamente estão correndo, fazendo o mesmo treino, né? Pode ser que algumas estejam fazendo um treino muito leve,
outra esteja fazendo um treino leve, outra moderado e a outra esteja fazendo um treino super forte. Porque vai de acordo com o potencial máximo delas, né? E aí que entra o ponto em que os amadores muitas vezes pecam, e esse é um ótimo tema, muito abordado por quase todos, se não todos, os treinadores. Eu estava na certificação para treinadores de corrida de rua e montanha com os professores Jorge Luiz de Silva e Guilherme de Agostini. 2 grandes profissionais, 2 grandes treinadores. Basta dizer que o Jorginho Silva, como ele é mais conhecido, é o treinador que esteve ali com o Daniel Nascimento quando ele fez o recorde sul-americano. Então, como treinador, o Jorginho é o recordista sul-americano de maratona, 2 horas e 4, entre outros atletas excelentes que ele já treinou. O Guilherme treinou muita gente da seleção brasileira de trail, né, skyrunning e por aí vai. E a gente comentava, nós éramos ali 40 alunos na sala virtual, né, era um curso online, mas ao vivo, e era muito essa dificuldade do treino leve. Todos os treinadores abordavam essa dificuldade de transmitir para o atleta amador, ali na maioria dos casos treinávamos amadores. Então, por exemplo, o Jorginho, que treina profissionais, atletas de elite, ele via como os atletas de elite obedecem, né, o ritmo, eles têm mais facilidade de entender isso, talvez pelo processo de formação lá da base, etc. Então, novamente, no percentual, é claro que um atleta como o Daniel Nascimento, que corre maratona em menos de 3:1, né, menos de 3 minutos por quilômetro, a rodagem 4 minutos por quilômetro para ele é muito leve, mas ele vai fazer, né? Um exemplo ótimo é o Kipchoge. Kipchoge chega a fazer treinos a 4:30 ou até mais lento. E é alguém que tem capacidade de correr uma prova de 5.000 metros, por exemplo, ali é 2:45, talvez até um pouco abaixo, já não me foge a memória, mas a maratona dele é 2:53 por quilômetro e uma rodagem é 4:30, né? Então você veja, proporcionalmente, quando você pega um amador que corre uma maratona para 3 horas, 4:15 por quilômetro, e ele vai fazer uma rodagem leve a 5 minutos, 5:10, essa rodagem não é tão leve assim, né? Dá para ver que ela está muito mais forte do que a rodagem do profissional. E talvez você se pergunte aí, tudo bem, tá, e o que você quer dizer com isso? Quais são as consequências disso? O que isso acarreta? Por que o profissional então roda mais leve? Por que o amador então gosta de rodar mais forte? O que está acontecendo aí? Quais são as consequências dessa postura, vamos dizer assim? Então, o que acontece é que a rodagem leve, ela seria como carregar a bateria, vamos dizer assim. Eu estou carregando a bateria, né, do celular, do computador, do que seja. E essas rodagens mais fortes, os tiros e tal, eu estou usando essa energia que eu carreguei. Se eu mais uso a energia do que eu carrego, acho que todo mundo aqui sabe o que acontece, faz isso com o celular, por exemplo, né? Então, essa é a importância da rodagem leve. Como metáfora, estou falando, obviamente. Claro que eu poderia aqui falar das mitocôndrias, dos capilares, poderia falar em débito cardíaco, poderia falar em queima de gordura, muito importante para ultramaratonistas, não só. Enfim, poderia falar dessa construção, dessa base aeróbica que acontece, né? Mas o importante já é entender, não adianta uma explicação muito minuciosa para atletas, isso no mundo de treinadores é legal, mas para atletas é só o atleta entender, eu preciso rodar leve, eu preciso respeitar o meu ritmo, eu vou melhorando, esse leve vai melhorando, vai mudando também, à medida que eu vou melhorando, é claro, né? Mas o que é o meu leve hoje eu preciso respeitar. Pancada, 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 ou sempre correr muito forte para postar na rede social, ou correr muito forte porque não tem segurança de chegar na competição e colocar resultado, isso não funciona. Basta pegar novamente profissionais como parâmetro. Por que atletas que correm tão forte numa competição rodam tão leve em treino? Todos os treinos? Não! 75% a 80% do treinamento. Existem métodos em que você roda menos do que isso, de porcentagem leve no treinamento? Existe. Wilson Souza, recordista brasileiro, 12 horas,
chega a fazer ali um 40% leve, um 60% mais forte, sendo que desse mais forte, boa parte dele não é na zona máxima, mas sim mais uma zona intermediária. Mas você vê, o treino mais leve dele chega a ocupar 40% ali da sua semana, né? É uma metodologia que ele adota, né? E funciona. É o recordista sul-americano brasileiro de 12 horas, Wilson Souza. Mas na maioria dos casos vai ficar ali de 75%, né, em torno disso aí, dos treinos leves na semana. E você vai render melhor nos treinos fortes, você vai estar mais descansado, você vai chegar mais descansado na competição, você vai evoluir mais na corrida. Então, seja atento a isso, né? Os profissionais, eles não são exemplo só para admiração, para aplauso. Esses profissionais são exemplo para aprendermos como treinar de uma forma mais eficiente, usar e tirar o nosso potencial, né? Pegar o nosso potencial e usá-lo todo, né? Alcançar o máximo daquilo que a gente pode. Nós, treinadores, estamos sempre estudando, estamos sempre aí em contato, intercâmbio, e a gente não pede para o atleta treinar leve porque a gente não acredita no atleta. Pelo contrário, a gente quer que ele melhore. Tá bom? Então esse é o recado de hoje aí. Enfim, vale a reflexão e, como sempre, quem quiser treinar comigo, tá aqui na descrição o contato, né? Só mandar uma mensagem e a gente vai junto aí no caminho do desenvolvimento. Tá certo? Bons treinos, forte abraço.